Gente, hoje nós começamos, então, a nossa saga, né? Vamos começar aí os nossos estudos panorâmicos nos livros da Bíblia. Estamos só no início, hoje começando aí no livro de Gênesis, né? Então, não sei se tiver dificuldade de abrir o livro de Gênesis, né? Mas está ali entre Gênesis e Apocalipse, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre as lições principais desse livro, abordando aí as principais doutrinas, os principais ensinamentos desse livro aí que marca o início de tudo, o livro de Gênesis. E eu vou deixar apenas o versículo 1 para nós lermos como início aqui da nossa lição de hoje. Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, ó Pai, nos ensina essa manhã, dirige-nos, orienta-nos, ó Pai, para pensarmos aí sobre esse livro tão rico, tão importante, ó Pai, com lições tão preciosas para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Acharam o livro de Gênesis? Né? Capítulo 1 aí, daí nós vamos passeando aí pelo livro, ok? Gente, se você tiver alguma pergunta, você pode levantar a sua mão. E daí, claro, você pode fazer a sua pergunta. Se eu não souber, nós ficamos juntos sem sabermos a resposta, amém? Mas daí depois se tiver algum assunto aí, nós vamos tratando aí mais à frente, né? Ok? Lembrando então, gente, qual que é o propósito desse livro? Quando nós lemos o primeiro versículo, nós vamos perceber o seguinte, que Deus já existia. E quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que a partir desse versículo começa a existir o tempo como nós conhecemos. Porque quando nós nos referimos ao Deus Todo-Poderoso, nós devemos lembrar que Ele é atemporal. Atemporal. O que isso significa? Deus não se preocupa com o tempo. Nossa, está ficando tarde já. Não, Ele não se preocupa com isso. Né? Nossa, estou ficando velho. Deus não tem essa preocupação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, Ele não tem preocupação com o tempo em si, como nós realmente temos, né? E como nós nos preocupamos com isso. Então, a partir de Gênesis 1:1, começa a existir o tempo como nós conhecemos, ok? Mas qual que é o propósito de todo esse livro? Qual que é o propósito de estudarmos realmente esse livro? Primeiramente, é mostrar justamente a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Porque, veja bem, nós precisamos entender o seguinte, Deus precisava criar o ser humano para ele ser Deus? Claro que não. Ele não estava com problema de autoestima, nossa, ninguém me ama, né? Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nesse sentido, Ele no seu poder, na sua glória, Ele resolveu criar o mundo, criar os animais, enfim, como nós conhecemos, criar o ser humano à sua imagem e semelhança. E nesse sentido, nós vamos perceber como Ele é poderoso, como Ele é soberano. O ato dele criar todas as coisas significa o poder dele, aponta para a bondade dele, aponta, enfim, que Ele é o Deus realmente todo-poderoso. E aí eu coloquei algumas coisas aqui, espero que eu aumentei um pouquinho a letra, mas se precisar aumentar, no próximo eu trago maior ainda, tá ok? Mas Deus então é soberano, bom, justo e fiel à sua aliança, conduzindo a história da redenção desde o início, e apontando para Cristo como centro de tudo. O nosso propósito também é olharmos para Gênesis, apontando realmente para Cristo, como Cristo já aparece realmente em Gênesis. E Gênesis vai então nos mostrar isso. Deus como Criador de tudo que existe, a criação dos seres humanos, a imagem de Deus, ok? Natureza. E é claro, também Gênesis vai nos mostrar o começo do pecado. As consequências realmente da desobediência humana. E nesse sentido também vai nos mostrar as alianças que Deus faz. Uma das coisas que nós estamos estudando lá no TOP, você pode participar do pequeno grupo, nós estamos estudando o breve catecismo, e algumas semanas atrás nós estudamos sobre dois pactos, os pactos primordiais que aparecem nas Escrituras. O pacto das obras, vocês lembram o que significa o pacto das obras? Que Deus fez com o homem, antes de o homem pecar. Ou seja, Deus colocou para ele diretrizes, Deus colocou para ele normas para que ele obedecesse. Só que um detalhe, o homem tinha condição de obedecer esse pacto.
Deus criou o homem perfeito para que ele pudesse realmente obedecer esse pacto. Só que o homem tinha condições também de não obedecer. Deus criou ele, ali sim ele tinha o livre-arbítrio, ok? Antes de o pecado entrar realmente no mundo. Mas, infelizmente, nós bem sabemos o que aconteceu, deu B.O. Né? E o homem, então, escolheu o caminho realmente de ir contra o Senhor Deus. Comeu lá da maçã, né? Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era maçã, né, gente? Quando chegarmos lá no céu, nós vamos perguntar que tipo que era a árvore. Nem vamos lembrar disso, né? Mas o homem tinha ali da árvore da vida que ele podia comer. Mas ele foi justamente comer daquela única árvore que Deus falou, não coma. E daí você sabe como isso continua até hoje. E nós vemos isso, inclusive, nas crianças, né? Você fala para a criança, não coloca o dedo na tomada, vai lá, né? Então, esse tipo de coisa, como que essa desobediência passou a existir a todo o ser humano. Mas, o que nós vamos perceber é que isso não pegou Deus de surpresa. Deus não, nossa, agora tem que ir para o plano B. Não, é o plano A. O propósito de redenção de Deus continua. E é por isso que nós vemos lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que é a referência a Cristo, aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, e aí nós vamos caminhando. Mas, gente, a trama principal desse livro, né, eu coloquei ali, a trama principal desse livro aponta para quem? Aponta para a intervenção de Deus na história. É bom nós lembrarmos que existem muitos personagens aqui em Gênesis, e são tantos personagens que eu espero que no final de tempo, se der tempo, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, uma gincana aqui, rapidinho, assim, só alguns minutinhos, para ver como que está o conhecimento de vocês. Mas são muitos personagens que aparecem no livro de Gênesis. E nós não vamos estudar todos eles aqui, porque o nosso estudo é panorâmico, né? Mas devemos lembrar que o personagem principal do livro de Gênesis não é Adão, não é Noé, ó, interessante, né? Mas não é Abraão, Isaac, Jacó, José. O personagem principal é o Criador. É Deus, nós devemos lembrar sempre disso. Por mais que a história de pessoas ali, história de gente que andou com Deus e gente que não andou com Deus, mas o personagem principal sempre é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. O protagonista desse livro é o Senhor Deus. E isso se aplica a todas as narrativas das Escrituras. Se aplica a todos os livros das Escrituras, ok? Pode passar? Isto. Por que o nome Gênesis, né? Gênesis. Porque sim, não aqui nada. Gênesis vem da palavra grega. Essa aqui foi uma versão que, o nome que os tradutores lá, que escreveram o Antigo Testamento, a Septuaginta, né? Que é uma versão grega do Antigo Testamento. Então eles deram o nome de Gênesis, que significa o quê? Origem. Então, aparece ali e aí ficou conhecido, ficou esse livro. Na Bíblia hebraica, esqueci de trazer a Bíblia hebraica aqui, mas na Bíblia hebraica aparece o nome que também tem o sentido de origem, também tem o sentido de começo, mas na Bíblia hebraica o nome de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é a expressão do versículo 1 do primeiro capítulo, é no princípio. O nome em hebraico de Gênesis é no princípio. Daí, se você quiser aprender hebraico, e não me pergunte outras palavras, que eu não sei muitas, mas é Bereshit. Então, na Bíblia hebraica está Bereshit. Se você, para fazer média assim com os outros, falar, ó, sabe como é que é o nome de Gênesis hebraico? Bereshit. Né? Então, ok? Então, aqui nós temos, no princípio, né, mostrando que tem a origem realmente de todas as coisas, do universo, do ser humano, a obra criativa de Deus e como Deus é criativo. Antes que alguém pergunte, gente, alguém já disse que... mas eu não, acho que eu comentei aqui com respeito... Uma vez alguém perguntou, pastor, mas por que Deus criou o pernilongo? Gente, é uma boa pergunta. Alguns falam que ele veio como resultado da queda. Outros falavam que antes da queda ele não ficava e nem picava você à noite, né? Ele cantava musiquinhas, né? Mas, gente, nesse sentido não vamos entrar nessas questões aqui, ok? E aí o livro de Gênesis, então, lança os fundamentos para a compreensão de toda a Escritura. Por que é importante nós sempre lermos esse livro, meditarmos esse livro? Você que já leu a Bíblia toda, você que não leu, né, mas leia esse livro, por quê?
Porque nos dá uma compreensão e para nós interpretarmos de uma forma correta a Bíblia toda. E por isso que a igreja, e esse é o nosso propósito, de estudarmos os livros da Bíblia, esse estudo panorâmico, o quê? Para você ter uma visão realmente completa das Escrituras, né? Porque isso é muito importante, que infelizmente muitos dos nossos erros, muitas pessoas caem realmente em erros doutrinários, por causa do quê? Justamente por não conhecerem as Escrituras, por não conhecerem as Escrituras. E aqui, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos entender mais sobre a questão do caráter de Deus, sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a salvação, sobre as promessas em relação ao Messias e tantos outros ensinos. E são muitas doutrinas aqui que nós encontramos em Gênesis, ainda de forma bem embrionária, né? Mas que depois, quando você vai lendo a palavra, meditando na palavra, você vai identificando mais dessas doutrinas que aparecem aqui em Gênesis. Doutrinas por quê? São verdades bíblicas com respeito ao caráter de Deus. Por exemplo, num primeiro momento, no princípio criou Deus, céus e a terra. Mas aqui não fala que Deus é poderoso. Gente, com certeza Ele é. Não tá, não aparece a palavra ali. Porque Deus, então, com tanto poder que Ele tinha, Ele criou as coisas. Não, mas já está aqui inserido isso no verso, mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. E aí, quando você lê toda a Escritura, você vai perceber, lendo sobre os atributos de Deus, como o nosso Deus é grandioso. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Vamos para frente, então? Aqui, só um pouquinho. Antes de passar ali. Geograficamente, abrange desde o Vale da Mesopotâmia até o Vale do Nilo, lá no Egito. Ali, gente. Começa ali em Guamiranga e termina lá em Foz. Não é isso, mas, gente, é só para nós entendermos aqui que é conhecida lá a região como o Crescente Fértil. E é uma coisa interessante nós pensarmos sobre isso, porque vocês bem sabem, pelas notícias das últimas semanas, né, nós precisamos orar. Né, porque esse Vale Fértil, né, região está em guerra. Nós precisamos clamar que Deus derrame graça ali, né, sobre esse lugar. Precisamos orar pelo nosso mundo, né, pelo mundo de Deus, ok? E aí nós vamos perceber também, que Gênesis questiona algumas coisas. Aqui você já percebe o seguinte. Primeira coisa é a questão do ateísmo. Porque Gênesis já começa falando o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas cadê as explicações científicas aqui para mostrar que Deus criou os céus e a terra? Gente, a Bíblia não se preocupa com isso. Já começa falando, Deus criou todas as coisas no princípio, ponto. Há explicações mais científicas a respeito disso? Sim. Depois você lê lá o comentário de Gênesis 1 e 2 do Adalto Lourenço, que Deus você vai, o falecido Adalto Lourenço, né? Que você vai ver muita coisa, ele vai entender algumas coisas. Mas a Bíblia não se preocupa realmente em dar detalhes. Porque aqui o átomo, o elétron, sei lá o quê, sabe? Hipotenusa, não tem nada a ver hipotenusa. Mas só para vocês entenderem que Deus criou todas as coisas e ponto. A Bíblia não faz questão realmente de colocar essas questões científicas. Por quê? Porque o propósito é mostrar o que Deus fez, mostrar realmente que Deus é real. E outra coisa, até hoje, como eu já afirmei em estudos passados, né, todas as pessoas que foram tentar, de alguma forma, destruir a veracidade das Escrituras não conseguiram. Todas. Todas. Inclusive, para o ateísmo, para você defender o ateísmo, devemos lembrar que são teorias. Teorias. E aí, nesse aspecto, gente, a Gênesis faz questão aqui de confrontar o ateísmo. Existe um Deus criador. Mas outra coisa, Gênesis faz questão de confrontar também o quê? O panteísmo. Como que começa o texto? No princípio, criou os deuses do Olimpo, todas as coisas? Não. No princípio, criou Deus. Deus único. O Deus que não tem concorrente. O Deus verdadeiro, não há outros deuses, não há. Pastor, mas eu já vi, sei lá, pessoas terem tantas experiências assim, nessas religiões aí e tudo mais. Pois é, gente, tudo mentira. Ou coisa do capeta,
né? Então nós vamos perceber alguma coisa muito clara nesse sentido. A Gênesis já faz questão de detonar, de questionar essa questão do panteísmo. Outra coisa, não, eu estou falando do politeísmo, né? Existe apenas um Deus, mas o panteísmo é o seguinte: o panteísmo é você, por exemplo, gente, eu vou orar para esse banco aqui porque Deus está aqui, ó. Né? É você ver Deus em tudo. Você olha para a natureza, Deus está aqui. E tem tanta coisa esquisita nesse mundo hoje, né? Uma vez eu vi uma reportagem lá de um pessoal que ficava dentro de uma barraca, um monte de gente, mas muitas pessoas dentro de uma barraca, com um monte de pedra quente dentro daquela barraca, todo mundo ali passando um calor tenebroso ali dentro. Daí, é claro, ficam ali passando mal, e daí acham que é uma experiência mística aquilo. Vá fazer isso. Você vê, claro, com certeza você vai ver coisa. Fica uns 3 dias sem comer, com certeza você vai ver coisa. Vai achar que o x-salada é Deus. Sabe? Mas então você entende como que as pessoas acreditam em cada coisa nesse sentido. Cada coisa. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Por isso precisamos conhecer realmente as Escrituras. A natureza é Deus? Não, a natureza aponta para o Criador. A natureza é feitura dele. É feitura dele. Tem marcas ali no sentido de Deus. Eu gosto muito do que Abraham Kuyper, ele era ministro holandês, né, e alguém muito estudioso da palavra, reformado, e ele dizia o seguinte, que até as árvores apontam para o Criador. Até as árvores estão mostrando realmente para onde você deve olhar. E é para o Senhor Deus. Ok? Então, Gênesis não é apenas, só resumindo aqui, o começo do mundo, mas também é o começo do Evangelho. Ok? Vamos passar um pouquinho? Aqui é só uma divisão básica a respeito do livro de Gênesis. Aqui nós vemos então os começos registrados, Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, a história dos primórdios, a criação, né? Aí vem, infelizmente, no capítulo 3 acontece o quê? A queda. E não é qualquer queda, né? Mas é a entrada do pecado no mundo. Aí vem o juízo, mas uma coisa muito importante, vem a redenção, né? Existe na teologia reformada 4 termos que resumem toda a verdade bíblica, que eu gostaria que você atentasse para eles, se você quiser anotar, mas eu não coloquei aqui. Mas é criação, queda, redenção e glorificação. Criação, queda, redenção e glorificação. Ou seja, Deus criou todas as coisas, entrou o pecado no mundo, a redenção é o seguinte, é a promessa do Redentor e do Salvador, e a glorificação é o seguinte, é a certeza que nós temos de que Cristo retornará para buscar os seus, e nós temos a segurança da eternidade. Então, essas 4 palavras resumem toda a Escritura, criação, queda, redenção e glorificação. Mas aqui é só para a gente entender os primeiros capítulos de Gênesis. Eu coloquei aqui redenção e preservação. Por quê? Porque a partir do momento que entra o pecado no mundo, Deus poderia chegar ali e falar, sabe uma coisa? Vamos acabar com tudo. Mas não. Não. E uma coisa maravilhosa que nós vemos, já estou adiantando aqui, depois eu não falo essa parte, mas que nós vemos no capítulo 3, ali, claro, teve a queda, o homem pecou, se rebelou contra o Senhor Deus. Mas, gente, Gênesis 3:9, existem alguns versículos muito importantes e centrais no livro de Gênesis. O primeiro deles é Gênesis 1:1, se você quiser marcar. Mas o segundo deles é Gênesis 3:9. E o terceiro deles, não é colocar nessa ordem, mas os 3 são significativos. E o terceiro deles é Gênesis 3:15. Que é o chamado assim na teologia do proto-evangelho, a primeira referência a Cristo Jesus. Não que Jesus não estava antes, ele estava no princípio, quando você vai ler João capítulo 1. Né, ele também fez parte da criação, por isso que diz lá, no plural, né, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, ou seja, Cristo estava presente ali, o Deus triuno estava presente ali na criação. Mas é interessante que Gênesis 3:9 aponta para a graça de Deus ali. Por quê? Porque quem deveria ir até Deus era o homem. Imagina, chegar lá, Deus, é o seguinte, o Senhor me mandou para não comer daquela árvore, mas olha, a mulher, né, mas nós fomos lá e comemos. Mas não, quem que vai atrás do homem? É Deus.
O homem tenta se esconder de Deus. E, gente, não tem graça brincar de esconde-esconde com Deus. Mas assim, o homem tenta fazer isso. Agora, uma coisa interessante, nós vemos ali que é Deus que vai até o homem. Aí nós vemos o Deus que intervém. O Deus que vem até nós. E ele continua vindo até nós. Mas ali em Gênesis 3:9, quando aquela simples pergunta, né? Só isso, o versículo. Onde estás? É Deus perguntando. E essa pergunta não é simplesmente para saber, olha o que você fez. Também, mas só que é apontando para a graça de Deus. Porque o homem não teve como se voltar para Deus. E aqui nós vemos uma coisa muito marcante em relação à humanidade. O homem procura Deus? Não. Quem procura o homem é o Senhor Deus. Nós devemos sim semear o Evangelho e orar para que o Espírito Santo trabalhe nos corações. E louvado seja Deus, conforme eu tenho sempre falado aqui, que quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você, não é a denominação, mas é Ele. Eu não convenço ninguém. Isso me dá muita esperança na evangelização das pessoas. Por quê? Porque o meu propósito é semear o Evangelho. E quem vai convencer as pessoas é o Senhor Deus. E aqui nós vemos algo muito interessante em Gênesis 3. Por quê? Porque ali vemos o Deus de toda graça, vindo até o homem, mostrando para ele as consequências do pecado, falando do juízo, que as coisas iam ficar difíceis, muito difíceis na verdade. E uma coisa interessante que até as pessoas falam em relação a Gênesis 3, porque de lá fala do trabalho, né? Que seria mais dificultoso. Gente, mas quer dizer que antes da queda não tinha trabalho? Gente, lá no céu não era só deitar em como é que é? Berço esplêndido, isso, conforme está lá em Provérbios. Mas não é só deitar em berço esplêndido. Não era só ficar só na rede, né? Tem pessoas que têm essa visão, nossa, só ficar lá, balança aí, anjo. Mas não é isso. A questão é o quê? Há trabalho. E nós vemos isso claramente lá, quando Deus cria o homem e Deus coloca tarefas para ele. Tinha que nomear os animais, né? Tinha que, pastor, mas isso era fácil, mas tinha outras coisas. O homem era mordomo, Deus criou o homem e deu um mandato cultural, né, no sentido que ele deveria cuidar daquilo que Deus fez. Uma coisa maravilhosa que nós vemos é que Deus, antes de criar o homem, ele criou o quê? O jardim, os animais. Ele deixou tudo preparado, sabe? Ele construiu tudo, e daí colocou o homem lá. Agora, desfrute, cuide, guarde. Coisa maravilhosa, né? Então, existia trabalho antes. Né? Foi Adão que deu o nome. Você pode não gostar, mas sei lá. O porco, ele poderia, sei lá, dar um nome de vaca para o porco, mas não era. O porco era para ser porco. Então, Adão que deu esses nomes e ali na direção realmente do eterno Deus, né? Mas o que nós vemos é que havia trabalho antes, só que com a entrada do pecado, a coisa se tornou mais difícil. E como se tornou mais difícil? Você sente dor, você sente cansaço, né? Tem gente que só de pensar em trabalhar já se cansa, né? Então, mas as lutas, os desafios realmente do trabalho. Lá em casa eu tenho a minha esposa ela sempre fala, aquele dia até no jantar lá, eu errei até essa, né? Quem que é a pessoa mais dramática lá em casa? Eu não vou expor o nome dela, mas é a minha esposa. Mas uma coisa interessante é que a palavra que eu mais ouço lá em casa é ai. Né? Porque ela sempre está com dor. Então, em relação, não sei quantos foram abençoados com isso, mas por quê? Muito tempo ali em sala de aula, muito tempo, principalmente na pandemia, ela teve um problema de dar aula online, porque daí, ao invés de usar uma cadeira apropriada, foi usar uma cadeira normal da cozinha ali, e isso trouxe alguns problemas realmente para ela em relação à coluna e tudo mais. E está aí, né? Vai melhorar na eternidade, né? Amém? Ok? Mas nesse sentido, como que o trabalho depois da entrada do pecado trouxe algumas consequências que nós não gostamos de lidar com ela, mas diante dessas consequências nós precisamos olhar para aquele que nos sustenta, que nos guarda em todo o tempo. Ok? Então essa é uma estrutura. E daí de Gênesis 12 a 50, aqui aparece a história patriarcal, que vão aparecer, claro, os patriarcas, né? Que Abraão, Isaac, Jacó. E aí ali do capítulo 37 ao 50,
vai focar mais na história de José, apontando também para uma doutrina muito especial nas Escrituras, que é a doutrina da providência de Deus, ok? Pode passar? Deixa eu tomar uma aguinha. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer? Isto. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Você vai cortar grama lá no céu com alegria. Não sei se vai ter grama lá, né? Mas sabe? Mas todas essas coisas. Mas será, de fato, né? Ok? Vamos lá, gente. Quais são os começos registrados aqui, então? Como eu já falei, vou pular algumas coisas, mas é interessante. Gênesis registra o quê? Claro, o início do mundo, essas coisas, mas, ó, Gênesis 1, criação, a criação da raça humana. Gênesis 2, tem uma coisa muito abençoada aí, e digam amém, casamento, né? Deus institui o casamento. Nossa, né? Ninguém disse amém? Tudo bem. Depois nós conversamos sobre isso. Aconselhamento aí de casal durante a semana aí, marque depois. Mas Gênesis 3 tem a questão do pecado. Gênesis 4, uma coisa interessante que aparece ali, as cidades. Começa ali a aparecer a questão das cidades, né? E aí tem muita coisa, né? A questão da tecnologia, instrumentos, tendas, metal, instrumentos musicais, né? E aí Gênesis 12 começa ali, que é o início, vamos dizer assim, do povo de Israel, ok? Então esses são alguns começos registrados, não vou falar muito sobre isso, porque tem muita coisa ainda para tratar. E aí tem a questão das doutrinas centrais, que aparece no livro de Gênesis. Primeira coisa, soberania de Deus sobre toda a criação e sobre toda a história. Guarde isso, por favor, porque o que significa? Ele é o soberano. Não existe nem um rei, nem um governante, nada nesse mundo que possa ir contra o Senhor Deus. Pode até se levantar contra Deus. Mas lembre-se, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o que isso traz de implicações para mim e para você? Nós podemos descansar nessa verdade, sabendo que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Eu gosto muito da visão de Isaías, lá, quando Isaías vê Deus, como que ele enxerga ali? Deus assentado no alto e sublime trono. Eu gosto demais dessa visão, sabe por quê? Porque não mostra Deus correndo de um lado para o outro. O que eu vou fazer com aquela dor? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem tudo sob o controle. Tem tudo sob o controle. Pastor, mas está feia a coisa. Olhe para aquele que é soberano. Deus tem um propósito em todas as coisas. Inclusive, conforme nós vemos na história de José, Ele transforma o mal em bem. Então, nós precisamos lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre toda a história. A história não está assim, não é um carro desgovernado. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos sempre confiar nisso. Outra coisa, a depravação total do homem, desde a queda. Quando entrou o pecado no mundo, gente, aí todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva, já nasceu o quê? Pecador. E nós vemos claramente isso lá, o Salmo 51, Davi nos deixa bem claro. Em pecado me concebeu minha mãe. Aqueles que defendem que a criança é inocente, não é, gente. Não é. Criança tem birra. Com quem que a criança aprende a ser birrenta? Com um anjo? Não, gente. Gente, é interessante se perceber como que, no começo, quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Às vezes as crianças têm umas birras assim que, de todas as idades, né? Mas assim, é importante a gente lembrar disso, da depravação total, ou seja, o homem é pecador. E por si só, ele não vai buscar a Deus. Ele carece da intervenção divina realmente sobre ele. É claro que aí a promessa progressiva do Redentor, Gênesis 3,15. Alguém lê para mim o texto de Gênesis 3,15? Porque eu falei tanto de Gênesis 3,15, mas não li. Alguém lê bem alto esse versículo. Ok. Está falando de quem aqui, gente? De um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e resgataria a humanidade. Quem que nós estamos falando? Começa com J, né? Jesus. Nós estamos falando do Cristo, do Messias realmente prometido. E isso nós vemos já em Gênesis. É claro que eu digo o seguinte, nós somos um povo muito privilegiado. Por quê?
Porque nós estamos olhando para essa promessa já cumprida. O povo do Antigo Testamento olhava para essa promessa ainda a se cumprir, né? Mas nós já olhamos para essa promessa já cumprida. Cristo já veio. Ele já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Ele nos trouxe salvação. E aí, nós vemos algo muito importante aqui também, que é a graça soberana na eleição patriarcal. O que isso aqui significa? Alguém entendeu? Graça soberana na eleição patriarcal. Interessante essa frase aí. Mas, gente, essa frase aponta para quem? Aponta para Abraão. Aponta para Isaac, aponta para Jacó. Existia algo de especial neles para Deus escolher eles? Deus olhou no meio de toda a humanidade. Nossa, aquele cara ele é gente boa. Nunca matou ninguém à toa, sabe? Vou eleger ele. Não. Deus o quê? Escolheu Abraão apesar de Abraão. Abraão era pecador como qualquer um outro. Quando nós vamos olhar para o histórico de Abraão, gente, a família dele não foi uma família que nasceu na igreja, né? Vamos dizer assim, não. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. Então começa com quem? Com o Senhor Deus. Ele é o pai da fé, mas ele também, e aí a Bíblia, uma coisa fantástica no livro de Gênesis, que nós percebemos é que o escritor, eu não falei, quem que escreveu Gênesis mesmo, gente? Até agora eu estou falando, Moisés, no período do deserto, quando Deus ali revelou a ele, né? Então, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, né? O Pentateuco, né? Então, Gênesis faz parte também. Então, ele veio, não é assim, né? Deus foi criando e falou para alguém, vai escrevendo aí, né? Mas Deus falou para Moisés depois, ok? Mas uma coisa interessante sobre isso é que nós vamos perceber como que a Gênesis não faz questão de esconder os pecados dos patriarcas. Até mesmo de Noé, que foi alguém que achou graça diante de Deus. Pois é, ainda bem que ele achou graça diante de Deus, não achou mérito, porque senão ele está lascado. Mas, assim como nós, Abraão não tinha méritos para ele ser o pai da fé. Porque a Bíblia mostra e faz questão que ele pecou, né? Ele errou, ele falhou, mas o quê? Ele sempre se voltava para aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele sempre se voltava para o Deus realmente todo-poderoso. Então, nós percebemos o que? A graça de Deus na vida de Abraão, Isaac e Jacó. E é claro, essa graça que continua na nossa vida também. E aí nós vemos aqui o prenúncio de Cristo, conforme eu já disse, né? Gênesis prenuncia o evento central das Escrituras, que é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ok? Alguém lê para mim Romanos 5, 14 e 15? Eu gostaria de ter colocado esse versículo ali, mas... Romanos 5, 14 e 15. Gente, esse texto é muito importante para você entender Gênesis 3,15. Para você entender o livro de Gênesis, na verdade. Por quê? Porque se em Gênesis aparece Adão, aqui em Romanos 5, 14 e 15, Paulo está falando do segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Cristo. Cristo. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão, não. O primeiro Adão foi tentado e caiu na tentação. O segundo Adão foi tentado também pelo diabo, pela serpente, mas ele não caiu. Você vai ver lá em Mateus 4, né, Jesus ali sendo tentado e ele respondendo com a palavra de Deus, ele não caiu. Então, aponta para essa verdade maravilhosa. O segundo Adão, Cristo, traz vida para o seu povo. Louvado seja Deus, porque ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos trazer tão grande salvação. Amém? Pode passar? Vamos lá.
Opa, agora que começamos a caminhada por Gênesis, foi só a introdução até agora, tá ok? Na próxima 1 hora nós vamos caminhar aí pelo livro de Gênesis. Aqui eu vou caminhar rapidinho, ok? Lembrando então, gente, a criação não é um mito. Cuidado, porque você vai ouvir, ou já ouviu, talvez, de algumas pessoas, que colocam assim esse relato. Não, isso aqui, o relato da criação, ali dos dias e tudo mais, é só para deixar mais bonitinho o texto bíblico. Não, gente, não é um mito. É uma narrativa histórica. Deus cria todas as coisas sim, com propósito e ordem. E outra coisa, não vou entrar nessa discussão, mas algumas pessoas perguntam, pastor, mas ali no lugar de dia, alguns falam que era eras. Gente, se fosse era, estava escrito ali. Mas já era. Por quê? Porque está escrito ali, dias, ok? Então, são dias, de 24 horas, ok? Nesse sentido. Uma coisa importante aqui que nós vemos no livro de Gênesis, eu vou só aqui colocando só Gênesis 1 e 2, né? Com respeito ao quê? A transcendência divina, criação ex nihilo, o que isso significa? Significa que Deus criou todas as coisas do nada, não existia antes. Então, Deus criou. Deus não passou a existir a partir desse momento. Não, Ele criou todas as coisas. Aí nós vemos a transcendência de Deus em relação ao que é o Deus que cria. Ele é totalmente distinto da criação. O mundo existe por um decreto soberano. Deus disse e as coisas passaram a existir, ok? Outra coisa, com respeito a Cristo. Cristo é o Logos Criador. E aí você precisa ler lá João capítulo 1, que lá vai ficar muito claro. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Né? Outra coisa, todas as coisas foram criadas no princípio pelo Verbo. E quem que está falando ali? Está falando de Cristo, ou seja, Cristo estava presente na criação de todas as coisas, participando ativamente da criação. Né? Então, embora ele se revela no Novo Testamento, mas ele estava presente, ok? E aí algumas aplicações aqui que nós poderíamos tirar só desses 2 capítulos, que a vida tem um propósito. Lembrando que, por que o homem foi criado? Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo mesmo? Não sei se vocês lembram. Honrar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós somos criados para glorificar Deus. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez realmente para Ele. Então, a nossa identidade está em quem? Naquele que nos criou. A nossa identidade está naquele que nos criou. Não na cultura, né? Não nas ideologias, mas naquele que nos criou. Então, toda distorção aí, sexual, ambiental, social, uma rebelião contra a ordem criacional. E aí eu deixo até a perguntinha aqui. Como é que você vive o seu dia a dia? A sua identidade é definida pelo quê? Ou por quem? Pastor, porque eu fui estudar, sabe? Fiz um curso lá e ali, nossa, abriu meus olhos. Eu comecei a pensar diferente daquilo que a Bíblia diz. Então, deixa eu te falar, o capeta que abriu teus olhos. Porque, gente, a Escritura é muito clara. A nossa identidade é definida por quem? Pelo Senhor Deus. E não pela cultura ou qualquer outra coisa. Nós precisamos olhar para a cultura a partir daquilo que a Bíblia diz. E não o contrário, ok? Gênesis 3, pode passar? Aí a queda, o pecado, é claro. 1 João 3,4, nós estudamos, né? Pecado é qualquer falta, né, de conformidade com a lei de Deus. Então, nesse sentido, o pecado é autonomia, é querer ser como Deus, definindo aquilo que é certo e errado, e o resultado disso que o homem quis, que é a questão do orgulho, o que aconteceu? O resultado foi separação, vergonha, culpa e morte. Mas louvado seja Deus pela promessa da semente da mulher, Cristo que esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu quando Jesus veio e venceu a morte. Né? Cristo, então, é o novo Adão que vence realmente o pecado. E aqui é só algumas palavras-chave, né? Rebelião, que o homem se rebelou contra Deus, em Gênesis 3,15. Desejo de autonomia, né? Separação, ruptura do relacionamento com Deus. Mas aí a promessa, o anúncio do Redentor vindouro, que foi Jesus Cristo. Aqui resume o capítulo 3, ok? Pode passar? Aí, Gênesis 4 a 11, o contraste entre o orgulho religioso e a fé verdadeira, ou melhor, o contraste aqui entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Acho que esse é a melhor palavra até
É a melhor frase para a gente entender isso, né? Ali que nós estamos pregando, inclusive, sobre isso, né? Você está convidado, ou melhor, convocado para entender cada vez mais disso também, através das pregações ali no Evangelho, no livro de Gênesis. Mas o que nós vemos aqui daí, Caim e Abel, né? Filhos de Deus, filhos dos homens. Noé, aí o justo vive pela fé, ou é salvo, realmente, em Cristo Jesus, salvo em meio ao juízo. Deus manda o juízo, mas salva pela sua graça a quem? A Noé. É interessante que 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 a 22, vai apontar ali para Cristo como sendo a arca, ou seja, o único meio de salvação do juízo. O único meio de salvação do juízo. Então, vemos mais uma vez aqui a arca apontando para quem? Para Cristo. Para Cristo. Ok? A Torre de Babel, o homem tentando subir aos céus por sua própria glória. A civilização então cresce, mas sob o domínio do pecado. E aí nós vemos uma coisa muito interessante. Gente, cultura sem redenção leva à destruição. E é o que nós, infelizmente, estamos vendo hoje. Né? Muito daquilo que é chamado de cultura, na verdade, não tem nada de cultura. Nós precisamos estar muito atentos a isso, ao contexto que nós vemos, olharmos a cultura pelas lentes da palavra de Deus, ok? A gente tem que lembrar o seguinte, Deus criou uma regra. A primeira coisa foi, e Deus fez o homem com condição de obedecer, perfeitamente. Então, num primeiro momento, o pecado foi de desobediência. Né? E é claro que, sabe, as duas coisas estão presentes aí. Tanto a desobediência, quanto essa questão de ouvir a tentação, ouvir aquilo que a serpente falou, de falar, nossa, peraí, opa, eu vou poder criar também, né? Mas as duas coisas estão presentes, mas é muito importante, eu creio. Mas a primeira questão é que, o quê? O homem desobedeceu a Deus. E se nós hoje podemos andar em obediência à palavra de Deus, é por causa de quem? É por causa daquele que obedeceu perfeitamente, que é Cristo. Né? Ah, pastor, mas eu não consigo obedecer perfeitamente. Aí entra a questão da graça, do arrependimento, porque se você não obedece perfeitamente, quando você desobedece, o que o Espírito Santo faz no teu coração? Ele incomoda. E aí você vai até Deus quebrantado, arrependido do seu pecado, e Ele perdoa. Mas é muito importante, pergunto, vocês vê, nesse sentido aí. Entenderam, gente? É a desobediência ali, né? O homem foi criado para obedecer. Deus colocou regras bem específicas, né? Ele desobedeceu. E é claro que queria ser como Deus, né? Pode passar? Gênesis 12 a 25. Vamos lá, caminhando rapidamente. Aqui vemos uma tríplice promessa. Em Abraão, vemos o pacto da graça, com promessas que apontam para Cristo. Gálatas 3,16 fala sobre isso. Alguém lê lá para mim, Gálatas 3,16? Rapidinho. Que promessas são essas? Em ti serão benditos o quê? Todas as nações da terra. Como? Gente, é através realmente de Cristo Jesus, ok? Outra coisa. Gênesis 15, 16 ali, nós vemos que Abraão é justificado o quê? Pela fé. Né? Estabelecendo aqui, claro, o padrão para todos os cristãos. Ok? As promessas foram feitas a Abraão, mas apontando para quem? Para um só. Que é quem? Que é Cristo Jesus. Ok? Então, veja que tudo realmente aponta para Cristo. Uma coisa interessante aqui, aliança unilateral, é muito importante nós entendermos isso, porque Deus também fez uma aliança conosco. Nós vivemos no pacto da graça. O pacto das obras o homem não conseguiu cumprir. Só relembrando aquilo que nós vimos no começo. Quem cumpriu o pacto da graça mesmo? Jesus. Né? Então, ele... E é interessante que é uma aliança unilateral, por quê? Porque é Deus que cumpre, apesar de Abraão, é Deus que cumpre, apesar de nós. Nós não temos condições. Sabe, é Deus que faz uma aliança e fala, mas ó, você não tem condição de cumprir. Então, a eleição de Abraão mostra que a salvação começa com Deus e não com o mérito humano. Ok? E aí, coloquei essa frase ali, a fé verdadeira é ativa, mesmo quando não se vê o resultado imediato. Abraão é o pai da fé, né, mas de todos aqueles que creem
independente de sua origem étnica e tudo mais, né? Ok? E aí eu fico perguntando assim, até deixo uma pergunta para você aqui, para pensarem aí. Sua fé se apoia nas promessas de Deus ou nos resultados imediatos? Porque você tem um homem de fé, por isso que ele é chamado o pai da fé, Abraão, né, que esperou no Senhor. E como esperou no Senhor, né? Então nós vemos isso claramente ali na vida dele, ok? Pode passar? E aí nós vamos para Gênesis 26 a 36, que aponta também mostrando como a graça de Deus, até coloquei o termo ali, escandalosa, por quê? Porque ele escolhe Jacó. Por que Deus não escolheu Esaú? Parecia que num primeiro momento assim, eu me lembro quando eu era criança, às vezes eu ficava com tanta pena de Esaú, falei, poxa vida, né? Cara, a fome leva você a vender, né? Cada coisa, né? Mas assim, mas é perigoso esse negócio, né? Então cuidado com a fome, gente. Mas, gente, é interessante você perceber que é Deus que escolhe. E ele mesmo fala lá em Malaquias, né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus fala, mas Deus não é injusto? Não. E aí um texto que nós lemos e meditamos até essa semana no top, que Deus, ele é misericordioso com quem ele quer. Eu esqueci do endereço desse texto. Não sei se alguém procura aí no Google, né? Mas Deus, ele é o quê? Ele derrama misericórdia a quem ele quer. E ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Por mais que às vezes nós não entendamos, não compreendamos no primeiro momento. E aí eu confio naquele que é perfeito realmente em todas as coisas, ok? Mas então Deus renova suas promessas a Isaac, depois a Jacó. E aí a continuidade do plano dele por gerações, até chegar a nós, né? Jacó é transformado após a luta com Deus. A escada de Jacó, lembra que o pastor Ebenezer pregou esses dias aqui sobre João capítulo 1? Aponta para quem? Aponta para Cristo. Porque no Novo Testamento nós vemos que essa escada, na verdade, é Cristo. Como que nós vamos para o céu? É através de Cristo. Muito interessante. João 1,51, depois você lê lá. Deus de graça muda nomes, muda destino. E aí vemos ali só algumas palavrinhas aí para nós entendermos melhor o livro. Depois eu vou deixar esse estudo aqui no grupo da igreja lá, ok? Pode passar? Providência e redenção. Aqui nós vemos em José, eu até preguei no mês da família sobre esse texto, falando um pouquinho, né, que José foi traído pelos irmãos, sofreu injustamente no Egito, e aí nós vemos que como Deus transformou, até eu deixei ali o texto, né? Vocês intentaram mal, mas Deus o transformou o quê? Em bem. Esse versículo, acho que essa frase aqui resume bem esses capítulos aqui do 37 ao 50. Nós vemos o Deus providente, né? A mão invisível de Deus operando em cada detalhe da vida de José. Num primeiro momento nós falamos, o que vai dar isso? Ele vai ser escravo pro resto da vida. Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas. É por isso que Deus o exaltou, né? Ele foi a pessoa mais importante depois de Faraó. Até tem essa brincadeira, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, e daí o meu pai era gerente lá da área da serraria, lá, e daí as pessoas, tinha uns crentes lá que falavam, nossa, a pessoa mais importante depois de Faraó é o teu pai, né, Sandra? Eu falei, não. Mas as pessoas brincam aí, viu? Aqui eu não, deixa quieto. Mas assim, vamos só pensar sobre essa questão aqui, né? Daí depois vemos a reconciliação, né, levado a governador do Egito, enfim, nós vemos como a providência de Deus está presente aqui nesse sentido. E a pergunta para nós é, gente, você confia em Deus? Mesmo quando tudo parece injusto? Mesmo quando as coisas parecem não vão dar certo? Mesmo quando parece tudo conspira contra você? Porque o que nós vemos em José é que o sofrimento dos justos não é por acaso. Há um propósito em todas as coisas. Por isso nós precisamos olhar para Cristo em meio à dor, em meio às circunstâncias adversas, porque embora nós não compreendamos naquele primeiro momento, mas precisamos, Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos para passarmos pelos momentos difíceis que passamos, ok? E aí essa pergunta para pensarmos, você confia em Deus mesmo quando tudo parece injusto e sem sentido? Lembre-se da providência do eterno Deus. Amém? Pode passar, gente? Aí só para lembrar as doutrinas principais, então,
em Gênesis, Cristo como centro de todas as coisas, e é claro que ele deve ser o centro também da minha vida, o centro realmente da igreja, né? A pessoa mais importante da igreja não é um líder, não é isso ou aquilo, mas é Cristo. Cristo. Lembra quando nós falamos sobre eclesiologia? Quando você passa numa igreja, você vê a foto do pastor na frente da igreja, fuja, né? Fuja, ok? Né? Ok? Somente se ele tiver de chapéu. Mas assim, outra coisa, nós vemos aqui a eleição soberana de Deus. Deus escolhe por graça, nós vemos a graça de Deus presente em Gênesis. Outra coisa, os pactos, que já falamos sobre isso, o pacto das obras, pacto da graça. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? As doutrinas principais, a questão da queda, a depravação total, o pecado afeta todo o nosso ser, gente, todo o nosso ser. Até os fios de cabelo. Eu não afeta tanto, né? Mas afeta tudo, ok? Então, o pecado afeta todo o nosso ser. A criação, Deus fez tudo bom, ordenado e com propósito. Mas, e lembrando sempre disso, embora o pecado tenha afetado isso, devemos lembrar que Deus realmente criou todas as coisas e quando Ele criou, Ele disse que era bom. Ok? E aí nós vemos, então, desde a criação até José no Egito, o plano redentor de Deus se desdobrando através de pessoas imperfeitas e apontando sempre para a necessidade que temos de Cristo. Embora quando você olha, mas José era uma pessoa tão boa, pois é. Mas há alguém melhor que José, que é Cristo. Mas Noé foi uma pessoa tão boa. É, mas tem alguém maior que Noé, que é Cristo. Ah, mas Abraão foi tão bom. Pois é, tem alguém maior que Abraão, que é Cristo. Ah, mas Isaac... Não, tem alguém maior que Isaac, que é Cristo. Então tudo aponta realmente para ele. Ó, estamos encerrando no limite. Pode passar aí? E aí algumas coisas para pensarmos, né? Deus criou um mundo bom, o homem o corrompeu, mas Deus prometeu, preservou, preparou e enviou o Redentor, que é Cristo. E aí, vou deixar essas duas perguntas para nós refletirmos aí, em relação a esse estudo sobre Gênesis, como Gênesis molda a sua visão de mundo, sexualidade, trabalho e propósito. Você consegue enxergar a mão de Deus nos detalhes da sua história pessoal, assim como aconteceu com José? Ou em José, melhor dizendo. Né, algumas coisas para pensarmos. Vamos orar, que Deus nos dê graça, que Deus continue derramando graça sobre as nossas vidas. E louvado seja Deus porque Ele enviou o Redentor. E nós vivemos aí no pacto da graça. Obrigado porque Cristo Jesus cumpriu. E em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que glorifica e que exalta o Senhor Deus. Esse foi o livro de Gênesis, ok? Semana que vem tem Êxodo. Obrigado, Pai querido, por essa manhã, por essa lição tão preciosa, baseada nesse livro, ó Pai. E sabemos que temos aí uma caminhada aí pelos livros da Bíblia. Mas Deus querido, diante de tudo aquilo que ouvimos, pensamos hoje, que o Senhor nos conduza, nos dirija para que possamos assim, ó Pai, andarmos segundo a Tua palavra e louvamos a Ti, ó Pai, louvamos a Ti por tamanha graça, ó Pai, para conosco. Louvamos a Ti porque o Senhor enviou o Redentor, que nos trouxe tão grande salvação. Louvamos a Ti, ó Pai, porque em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Obrigado, ó Pai, obrigado. Porque quando entrou o pecado no mundo, o plano de salvação, de redenção, não era um plano B. Louvamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, sustentado. Louvamos a Ti pela Tua providência. E nos ajuda, ó Pai, diante de tudo isso que vimos, a considerar, ó Pai, essas verdades aqui tão maravilhosas da Tua palavra. No nosso dia a dia, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confiando, ó Pai, em meio às situações difíceis que passamos e enfrentamos. O Senhor está no controle de todas as coisas. E assim, ó Pai, descansando, sabendo que o Senhor é o Deus bondoso, gracioso para conosco, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.